Meu nome é Quitéria Lopes, tenho 63 anos e nunca pensei que viveria para ver o dia em que meu próprio filho me trataria como um estorvo. Roberto sempre foi meu único filho, minha única família, depois que o pai dele morreu há 15 anos. Criei esse menino com tanto carinho, trabalhei dobrado para dar educação boa para ele. Me sacrifiquei em tantas coisas para que ele não passasse necessidade. E agora, aos 35 anos, casado com uma mulher que mal conheço, ele me exclui do casamento como se eu fosse uma vergonha. A Patrícia entrou na vida do Roberto há 2 anos. Desde o primeiro dia, ela me olhou de cima a baixo com aquela cara de nojo, como se eu fosse algo que ela pisou na rua. Ela tem 28 anos, trabalha numa loja de roupas caras no shopping e desde que começou a namorar meu filho, deixou bem claro que eu não me encaixava nos planos dela. Roberto, sua mãe é muito simples, né? Ela disse na primeira vez que veio aqui em casa. Essa casa precisa de uma reforma urgente. E essas roupas dela, ai meu Deus! Eu estava servindo um bolo que tinha feito especialmente para conhecer ela melhor. Minha casa pode ser simples, mas é limpa, é honesta, é minha. As roupas que uso podem não ser de marca, mas são dignas. Mas a Patrícia falava como se eu fosse uma mendiga. Roberto não disse nada naquela hora. Só sorriu meio sem graça e mudou de assunto. Aquilo já foi me alertando que as coisas não iam ser fáceis. Mas, antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Durante os 2 anos de namoro, eu tentei me aproximar dela. Convidava para almoçar, perguntava sobre a família dela, tentava entender o que ela gostava. Mas a Patrícia sempre tinha uma desculpa. Ah, dona Quitéria, hoje não posso, vou na manicure. Não posso ir não, vou encontrar umas amigas no shopping. Roberto, você não falou que sua mãe ia estar aqui? Achei que íamos ficar sozinhos. Era sempre assim. Ela fazia questão de me fazer sentir que eu estava atrapalhando, que eu era um peso na vida deles. E o Roberto, meu filho que eu tanto amo, ia deixando isso passar como se fosse normal. O pedido de casamento aconteceu no aniversário dela, em dezembro do ano passado. Roberto organizou uma festa surpresa no apartamento que ele alugou depois que começaram a namorar sério. Eu fui uma das últimas a saber, só soube porque ele me ligou no dia seguinte. Mãe, eu pedi a Patrícia em casamento ontem. Ontem? Que festa foi essa, filho? Por que você não me chamou? Ah, mãe, foi uma coisa pequena, só os amigos dela. Você ia se sentir meio deslocada no meio da turma jovem. Turma jovem. Como se eu tivesse 90 anos e fosse uma caduca. Eu tinha 62 anos na época, estava com a saúde boa, a cabeça boa, sempre me cuidei. Mas para eles, eu era uma velha inútil que só atrapalhava. Depois do noivado, as coisas pioraram. A Patrícia começou a fazer planos para o casamento e eu percebi que não estava sendo incluída em nada. Eles escolheram a igreja, o buffet, as flores, tudo sem me consultar. Quando eu perguntava alguma coisa, ela respondia com aquele sorrisinho falso. Ai, dona Quitéria, a senhora não precisa se preocupar com essas coisas não. É muita responsabilidade para a senhora. Deixa que eu e o Roberto cuidamos de tudo. 1 mês antes do casamento, eu perguntei para o Roberto sobre meu vestido, sobre onde eu ia sentar na igreja, essas coisas que uma mãe precisa saber. Mãe, eu preciso conversar uma coisa com a senhora. A voz dele estava estranha, meio trêmula. A Patrícia achou melhor a gente fazer uma cerimônia mais íntima. Só os pais dela e alguns amigos próximos. Tá, mas eu sou sua mãe, Roberto. Eu vou estar lá, né? Ele ficou em silêncio por uns segundos que pareceram uma eternidade. Mãe, a igreja é pequena, tem poucas vagas. Roberto, me fala a verdade. O que está acontecendo? Foi aí que ele me contou. A Patrícia tinha decidido que eu não ia no casamento. Segundo ela, eu ia destoar do evento porque a família dela era mais sofisticada e eu ia fazer eles passarem vergonha. Meu filho, você está falando sério? Sua própria mãe não pode ir no seu casamento? Mãe, por favor, tenta entender. É o dia especial dela. Ela quer que tudo seja perfeito. E eu atrapalho a perfeição dela? Roberto não respondeu. O silêncio dele foi mais doloroso que qualquer palavra. O casamento foi numa quinta-feira de manhã, dia 23 de março. Eu fiquei em casa, sozinha, olhando pela janela e imaginando meu único filho se casando sem a presença da própria mãe. Fiz café, mas não consegui beber.
Tentei assistir televisão, mas não consegui me concentrar em nada. O tempo não passava. Por volta do meio-dia, minha vizinha Dona Conceição veio conversar comigo. Ela sabia da situação porque eu tinha desabafado com ela alguns dias antes. Quitéria, como você está? Estou bem, Dona Conceição. Menti, claro. Você não devia estar bem, não. O que esses dois fizeram com você é uma crueldade. Foi aí que eu não consegui mais segurar. Chorei ali na cozinha com a Dona Conceição, me fazendo carinho nas costas. Chorei pela humilhação, pela injustiça, pela dor de ter criado um filho que me abandonou na primeira oportunidade. No final da tarde, o Roberto me ligou. Mãe, a cerimônia foi linda. A Patrícia estava radiante. Que bom, filho. Minha voz saiu seca, sem emoção. Mãe, a senhora está brava comigo? Não, Roberto, não estou brava. Estou triste, muito triste. Ele ficou em silêncio de novo. Acho que esperava que eu fizesse um escândalo, que gritasse, que brigasse. Mas eu não tinha energia para brigar. Só tinha uma tristeza profunda. Uma sensação de que tinha perdido meu filho para sempre. 2 dias depois, eles apareceram aqui em casa. Vieram mostrar as fotos do casamento, como se nada tivesse acontecido. A Patrícia estava radiante, cheia de si, com aquele sorrisinho de vitória. Dona Quitéria, olha como ficou lindo. Foi tudo perfeito, exatamente como eu sonhava. Ela folheava as fotos na minha frente, fazendo questão de mostrar cada detalhe. A igreja pequena e elegante, as flores caras, os convidados bem vestidos. Tudo muito bonito, muito sofisticado. E eu ali, olhando aquelas fotos como uma estranha. A cerimônia foi emocionante, ela continuou. Todo mundo chorou quando o Roberto falou os votos. Foi mágico. Eu olhava aquelas fotos e via meu filho sorrindo, feliz, rodeado de pessoas que eu nem conhecia. No lugar onde eu devia estar, tinha uma prima distante da Patrícia, que mal sabia o nome do noivo. Mãe, a senhora gostou das fotos? Roberto perguntou, meio sem graça. Muito bonitas, eu respondi. Vocês parecem felizes. A Patrícia sorriu com aquela satisfação de quem tinha conseguido exatamente o que queria. Consegui realizar meu sonho, Dona Quitéria. Casamos sem a sua maldita presença. Tudo aconteceu da forma que eu planejava. Foi tudo perfeito. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça depois que eles foram embora. Casamos sem a sua maldita presença. Como se a minha presença fosse uma maldição, um azar, algo que precisasse ser evitado. Naquela noite, eu me olhei no espelho do meu quarto por um tempo longo. Vi uma mulher de 63 anos que tinha trabalhado a vida toda, que tinha criado um filho com amor, que sempre tentou fazer o certo. Uma mulher que não merecia ser tratada daquele jeito. Foi nesse momento que eu tomei uma decisão. Não ia mais me deixar humilhar por ninguém, nem mesmo pelo meu próprio filho. Eu tinha dignidade, eu tinha valor. E se eles não conseguiam enxergar isso, o problema era deles. Nos dias seguintes, Roberto me ligou algumas vezes, tentando manter uma normalidade que não existia mais. Eu respondia educadamente, perguntava sobre o trabalho, sobre a lua de mel que eles tinham planejado, mas algo dentro de mim tinha mudado para sempre. A ferida estava lá, profunda e dolorosa, mas junto com a dor, crescia uma força que eu não sabia que tinha, uma determinação de não ser mais a Quitéria que aceitava qualquer coisa para não perder o filho. 3 semanas depois do casamento, numa segunda-feira de manhã, alguém bateu na minha porta com uma urgência que me assustou. Era a Patrícia. Mas não a Patrícia vitoriosa e arrogante que tinha me mostrado as fotos do casamento 3 semanas atrás. Esta que estava na minha porta parecia uma pessoa completamente diferente. Os cabelos estavam desarrumados, a maquiagem borrada, e ela tinha uns olhos vermelhos de quem tinha chorado muito. Dona Quitéria, por favor, eu preciso falar com a senhora. A voz dela saiu baixa, quase um sussurro, muito diferente daquele tom de superioridade que ela sempre usava comigo. Eu fiquei parada na porta por alguns segundos, observando ela. Uma parte de mim queria fechar a porta na cara dela depois de tudo que tinha me feito passar. Mas a educação que minha mãe me deu falou mais alto. Entre, Patrícia. Ela entrou na minha sala e ficou parada no meio, como se não soubesse onde sentar. Eu apontei para o sofá, o mesmo sofá onde ela tinha sentado para me mostrar as fotos do casamento que eu não pude ir. Você quer um café? Uma água? Não, obrigada. Ela sentou na beirinha do sofá, nervosa, mexendo nas mãos. Dona Quitéria,
Eu preciso muito da sua ajuda. Aquela frase me surpreendeu. A Patrícia pedindo minha ajuda? A mesma Patrícia que me tratava como se eu fosse uma vergonha para a família dela? Eu me sentei na minha poltrona, a mesma onde eu sempre fico para assistir televisão, e esperei ela continuar. O Roberto perdeu o emprego na semana passada. Perdeu como? Eu sabia que meu filho trabalhava numa empresa de contabilidade há 8 anos. Não era um trabalho que pagava muito bem, mas era estável. A empresa fechou umas filiais por causa da crise. Mandaram embora metade dos funcionários, incluindo o Roberto. Ela falou olhando para o chão como se tivesse vergonha. Ele tentou esconder de mim no começo, ficou saindo todo dia fingindo que ia trabalhar. Só descobri quando fui até lá procurar ele e o porteiro me disse que a empresa tinha fechado. Eu conhecia meu filho. Roberto sempre foi orgulhoso, mesmo quando era criança. Se ele escondeu que tinha perdido o emprego, é porque estava com medo de decepcionar a esposa nova. E vocês não têm nenhuma reserva? Nenhuma economia? Patrícia soltou um suspiro longo e demorado. Dona Quitéria, a gente gastou tudo no casamento. Tudo mesmo. O Roberto fez um empréstimo no banco para pagar a festa, a lua de mel, o apartamento que a gente está morando. A gente achou que ele ia conseguir pagar aos poucos com o salário dele. Quanto de dívida vocês têm? 23 mil reais. A voz dela saiu ainda mais baixa. E o Roberto está desempregado há quase um mês. A gente tentou economizar no supermercado, cancelou uns planos, mas não está dando. O aluguel está atrasado, o cartão de crédito estourou e tem conta de luz, água, telefone. Eu fiquei olhando para ela, tentando entender a situação. Em um mês, eles tinham passado da euforia do casamento perfeito para o desespero das dívidas. A vida tem dessas ironias mesmo. O Roberto sabe que você veio aqui? Não. Ela levantou os olhos para me olhar pela primeira vez desde que tinha chegado. Ele não quis que eu viesse. Disse que vocês dois tinham se desentendido e que a senhora não ia querer ajudar a gente. Desentendido? Eu quase sorri da ironia. É assim que ele chama o que aconteceu? Patrícia ficou vermelha. Dona Quitéria, eu sei que eu não tratei a senhora bem. Eu sei que fui muito grossa com a senhora. Grossa? Agora eu não consegui segurar. Patrícia, você me excluiu do casamento do meu próprio filho. Você falou na minha cara que casaram sem a minha maldita presença e que foi perfeito assim. Isso não é ser grossa, isso é ser cruel. Ela começou a chorar. Não um choro delicado de mocinha, mas um choro desesperado de quem estava com medo de verdade. Eu sei, Dona Quitéria, eu sei que fui horrível com a senhora, mas eu estou desesperada. A gente não tem mais ninguém. Meus pais moram no Nordeste e não têm condições de ajudar. Os poucos amigos que a gente tem estão todos na mesma situação. A senhora é a única pessoa que pode nos salvar. Me salvar vocês de quê? Se a gente não pagar o aluguel até sexta-feira, o proprietário vai nos despejar. E o banco está cobrando o empréstimo. Se a gente não quitar ou pelo menos negociar, eles vão colocar o nome do Roberto no serviço de proteção ao crédito. Eu fiquei em silêncio, processando tudo aquilo. A Patrícia, que me humilhou, que fez questão de me excluir da vida do meu filho, agora estava na minha sala, implorando por dinheiro. A vida realmente dá muitas voltas. Por que você acha que eu tenho dinheiro para ajudar vocês? Porque a senhora sempre trabalhou, nunca gastou muito, sempre foi econômica. Ela parou de falar e me olhou com mais atenção. A senhora tem algumas economias, não tem? Economias. Se ela soubesse a verdade sobre minhas economias, talvez não tivesse me tratado tão mal durante esses 2 anos. Mas isso ela não precisava saber. Ainda não. Patrícia, eu tenho 63 anos. Trabalhei a vida inteira como costureira. Sempre ganhei pouco. Você acha que eu tenho 23 mil reais guardados embaixo do colchão? Não, Dona Quitéria. Não é isso. Mas talvez a senhora pudesse, sei lá, emprestar um pouco? A gente paga de volta assim que o Roberto arranjar outro emprego. E quando isso vai acontecer? Ele está procurando, Dona Quitéria. Todo dia ele sai para entregar currículos, fazer entrevistas. O mercado está difícil, Patrícia. Para um homem de 35 anos que acabou de perder o emprego, pode demorar meses para conseguir algo novo. Ela voltou a chorar. Eu sei, mas a gente não tem mais opção. Se a senhora não ajudar a gente vai perder tudo. Eu levantei da poltrona e fui até a cozinha buscar um copo de água para ela. Precisava de uns minutos para pensar, para processar tudo aquilo que estava acontecendo. A Patrícia me seguiu até lá. Dona Quitéria,
Por favor, eu sei que não mereço a sua ajuda depois de tudo que eu fiz. Mas o Roberto, ele é seu filho. A senhora não pode deixar ele passar por essa dificuldade. Ah, agora o Roberto é meu filho? Eu me virei para ela com um copo de água na mão. Quando vocês estavam organizando o casamento, eu não era mãe de ninguém. Era só a velha inconveniente que ia estragar a festa. Dona Quitéria. Não, deixa eu falar. Eu me apoiei na pia da cozinha e olhei bem nos olhos dela. Vocês dois me trataram como se eu fosse um lixo. Fizeram questão de me mostrar que eu não tinha lugar na vida de vocês. E agora que precisam de dinheiro, lembraram que eu existo? A senhora está certa de ficar brava comigo. Eu mereço. Mas, por favor, não deixe o Roberto pagar pelos meus erros. Os erros foram seus e dele, Patrícia. Meu filho é um homem adulto. Ele podia ter me defendido, podia ter exigido que eu fosse incluída no casamento, mas ele escolheu ficar do seu lado. Ela ficou em silêncio, porque sabia que eu estava certa. Roberto tinha escolhido apoiar a decisão dela de me excluir. Ele tinha escolhido a esposa nova em vez da mãe que o criou. Dona Quitéria, se a senhora conseguir nos ajudar com pelo menos uma parte da dívida, eu prometo que as coisas vão mudar. Eu vou tratar a senhora melhor. Vou incluir a senhora na nossa vida. Você vai me incluir por obrigação? Porque precisa do meu dinheiro? Não é isso. É que eu aprendi a lição. Eu entendi que fui muito errada com a senhora. Eu bebi um gole de água e continuei olhando para ela. Patrícia estava desesperada mesmo, isso era óbvio. Mas seria arrependimento de verdade ou só desespero financeiro? Vou pensar no seu pedido. A senhora vai pensar? Os olhos dela se iluminaram com esperança. Vou, mas não posso te dar uma resposta hoje. Preciso verificar algumas coisas. Que tipo de coisas? Coisas que você não precisa saber por enquanto. Eu voltei para a sala e ela me seguiu. Peguei minha bolsa e tirei um papel e uma caneta. Escreve aí quanto vocês devem exatamente. Aluguel, empréstimo, cartões, contas. Tudo detalhado. Patrícia pegou o papel com as mãos tremendo e começou a escrever. Aluguel, R$ 1.400. Empréstimo, R$ 18.000. Cartão de crédito, R$ 2.800. Contas de luz, água e telefone, R$ 800. Total, R$ 23.000. É isso mesmo, Dona Quitéria. Se a gente conseguir pelo menos pagar o aluguel e negociar o resto... Patrícia, se eu decidir ajudar vocês, não vai ser para pagar apenas uma parte. Se for para ajudar, vai ser para resolver o problema de uma vez. Ela me olhou surpresa. A senhora tem tudo isso? Eu disse que vou pensar. Dobrei o papel e coloquei na minha bolsa. Vou conversar com algumas pessoas, ver o que é possível fazer. Que pessoas? Pessoas que você também não precisa conhecer por enquanto. Patrícia ficou me olhando como se estivesse tentando decifrar um enigma. Eu podia ver que ela estava confusa, tentando entender como uma costureira aposentada poderia ter R$ 23.000 para emprestar. Dona Quitéria, eu posso perguntar uma coisa? Pode. Como a senhora conseguiu guardar tanto dinheiro com o salário de costureira? Eu sorri. Era a primeira vez que sorria de verdade desde que ela tinha chegado. Patrícia, você pode ter certeza de uma coisa. Você não faz ideia do que eu escondi todos esses anos. O rosto dela mudou completamente. A esperança misturou com uma curiosidade quase desesperada. Ela abriu a boca para perguntar alguma coisa, mas eu levantei a mão. Volta aqui quinta-feira à tarde. Eu vou ter uma resposta para você. Quinta-feira. Isso é daqui a 3 dias. É o tempo que eu preciso. Fui até a porta e abri para ela sair. E Patrícia? Sim? Não conta para o Roberto que você veio aqui. Ainda não. Por quê? Porque se eu decidir ajudar vocês, quero que seja uma surpresa. E se eu decidir não ajudar, não quero que ele venha aqui me implorar também. Ela saiu da minha casa ainda mais confusa do que quando tinha chegado. Eu fechei a porta e encostei nela por alguns minutos, pensando em tudo que tinha acontecido. Patrícia achava que conhecia minha história. Achava que eu era só uma costureira simples que tinha conseguido guardar alguns trocados ao longo dos anos. Ela não fazia ideia de que, além da costura, eu tinha outras fontes de renda que mantinha em absoluto segredo há décadas. Fui até meu quarto e abri a gaveta da cômoda onde guardo meus documentos importantes. Lá no fundo, dentro de um envelope amarelo, estavam os papéis que provavam a verdade sobre minha situação financeira. Documentos que nem mesmo Roberto conhecia.
Olhei para aqueles papéis e pensei no desespero da Patrícia, na situação do meu filho e na oportunidade que o destino estava me dando. Uma oportunidade de mostrar para eles dois que subestimaram muito a pessoa errada. Quinta-feira ia ser um dia interessante. Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. Os 3 dias até quinta-feira passaram devagar. Eu sabia que a Patrícia estava ansiosa esperando minha resposta, provavelmente contando as horas. Imagino que ela deve ter ficado acordada pensando no que eu tinha falado. Você não faz ideia do que eu escondi todos esses anos. Ela devia estar se perguntando o que uma costureira aposentada poderia ter escondido que fosse tão importante. Durante esses dias, eu fiz algumas ligações. Conversei com seu Antônio, que cuida dos meus negócios há mais de 20 anos. Falei com Dona Marina, minha inquilina mais antiga. Organizei alguns documentos que estavam guardados no meu cofre particular. Queria ter tudo bem claro antes de decidir como proceder. Na quarta-feira à noite, Roberto me ligou. Mãe, como a senhora está? Estou bem, filho. E você? Ah, mãe, eu estou passando por umas dificuldades. Perdi o emprego na empresa. Finalmente ele tinha decidido me contar. Interessante que só me contou depois que a esposa dele já tinha vindo aqui me pedir dinheiro. Que pena, Roberto. Quando foi isso? Faz um mês já. Eu tentei resolver sozinho, mas está difícil conseguir outra colocação. E como vocês estão se virando? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. A gente está apertado, mãe. Muito apertado. A gente gastou muito com o casamento e agora estão sem renda para pagar as contas. É, exatamente. A voz dele estava cansada, derrotada. Mãe, eu sei que a gente não tem andado muito próximos ultimamente. Roberto, pare aí. Eu não queria ouvir ele inventar desculpas. Você não precisa ficar rodeando. Se você quer me pedir ajuda, pode pedir direto. A senhora me ajudaria? Isso depende de muitas coisas, filho. De que tipo de coisas? De você entender o erro que vocês cometeram comigo. De você reconhecer que sua esposa me tratou mal e você permitiu. Roberto suspirou longo. Mãe, eu sei que a Patrícia às vezes é meio difícil, mas ela é jovem, ela vai aprender. Meio difícil? Eu quase ri. Roberto, ela me excluiu do seu casamento. E você deixou. Isso não é ser difícil. Isso é ser cruel. Mãe, por favor, a gente pode conversar sobre isso pessoalmente? Amanhã eu posso ir aí com a Patrícia. Não precisa. A Patrícia já conversou comigo. Aliás, ela conversou comigo antes de você me ligar. Como assim? Ela veio aqui segunda-feira me pedir ajuda. Você não sabia? Roberto ficou mudo do outro lado da linha. Eu podia imaginar o rosto dele surpreso com o fato da esposa ter ido atrás de mim sem contar para ele. Ela veio aí? Veio, chorando, desesperada, me implorando para ajudar vocês com as dívidas. E a senhora vai ajudar? Vou dar uma resposta para ela amanhã à tarde. Que tipo de resposta? O tipo que ela merece depois de tudo que me fez. Mãe, pelo amor de Deus, eu sei que a gente errou com a senhora, mas a gente está desesperado. Se a senhora não nos ajudar, a gente vai perder tudo. Roberto, durante 35 anos eu fiz tudo pelo seu bem. Trabalhei dobrado para você estudar, me sacrifiquei para você ter uma vida melhor. Sempre coloquei você em primeiro lugar. E na primeira oportunidade, você me abandonou por uma mulher que me despreza. Não foi bem assim. Foi exatamente assim. E agora, na primeira dificuldade, vocês lembraram que eu existo. Mãe. Roberto, se você quiser saber se eu vou ajudar vocês ou não, apareça aqui amanhã junto com a Patrícia. 5 da tarde. Desliguei o telefone sem dar chance para ele responder. Estava na hora de mostrar para os dois quem realmente era Quitéria Lopes. Na quinta-feira de manhã, saí cedo de casa. Fui até o centro da cidade, no escritório do seu Antônio. Ele é meu contador há 20 anos e a única pessoa que conhece toda a verdade sobre minha situação financeira. Dona Quitéria, já faz tempo que a senhora não aparece aqui. Seu Antônio é um homem de 68 anos, sério, de confiança. Veio buscar os documentos que a senhora pediu? Vim sim, e quero conversar sobre uma situação que aconteceu. Contei para ele toda a história do casamento, da exclusão, do pedido de socorro da Patrícia. Seu Antônio ficou indignado. Dona Quitéria, isso é uma falta de respeito tremenda. Depois de tudo que a senhora fez por esse menino. Pois é, seu Antônio, mas agora eles descobriram que precisam de mim. E a senhora vai ajudar?
Vou, mas do meu jeito. Seu Antônio me entregou uma pasta com todos os documentos que eu tinha pedido. Relatórios de rendimento dos últimos 5 anos, extratos das contas, escrituras dos imóveis, contratos de aluguel, tudo organizado, tudo comprovado. A senhora tem certeza que quer revelar tudo isso para eles? Tenho. Está na hora deles saberem quem eles maltrataram. Voltei para casa na hora do almoço e organizei tudo na mesa da sala. Os documentos estavam separados por tipo: imóveis, rendimentos, extratos bancários. Era impressionante ver tudo junto, toda uma vida de trabalho e investimentos representada naqueles papéis. Às 5 horas em ponto, a campainha tocou. Era Roberto e Patrícia. Ela estava menos desesperada que segunda-feira, mas ainda com cara de quem tinha chorado muito. Roberto parecia nervoso, mexendo nas mãos. Entrem. Eles se sentaram no sofá, bem juntinhos, como se estivessem se protegendo um do outro. Eu me sentei na minha poltrona com a pasta do seu Antônio no colo. Então, Patrícia, você contou para o Roberto que veio aqui me pedir dinheiro? Ela olhou para o marido e depois para mim. Contei sim, dona Quitéria. E você, Roberto, achou bonito sua esposa vir aqui atrás de mim sem você saber? Mãe, a gente estava desesperado. A Patrícia só tentou resolver as coisas. Resolve as coisas? Eu abri a pasta e tirei o papel onde Patrícia tinha escrito todas as dívidas. Vocês devem 23 mil reais. É isso mesmo? É, mãe. E vocês acham que eu tenho esse dinheiro? Dona Quitéria, Patrícia se pronunciou. A senhora disse que ia verificar umas coisas, que ia conversar com umas pessoas. Conversei e descobri coisas muito interessantes. Eu peguei o primeiro documento da pasta. Era a escritura do apartamento onde eu morava. Vocês sabiam que este apartamento onde nós estamos é meu? Quitado? Roberto me olhou surpreso. Como assim é seu, mãe? Eu achei que a senhora pagava aluguel. Não, Roberto. Eu comprei este apartamento em 1995. Paguei à vista. À vista? Patrícia arregalou os olhos. Com que dinheiro? Peguei outro documento. Com o dinheiro que recebi quando vendi o primeiro imóvel que eu tinha herdado da minha família. Que imóvel? Roberto estava cada vez mais confuso. Uma casa no centro que era da minha avó. Ela me deixou essa casa quando morreu, em 1989. Eu aluguei essa casa por 6 anos, juntei uma boa grana e vendi para comprar este apartamento. Mãe, eu nunca soube disso. Tem muita coisa que você não sabe, Roberto. Peguei mais documentos da pasta. Por exemplo, vocês sabiam que eu tenho outros 2 apartamentos na cidade? Um no bairro Santa Teresa e outro no centro histórico? O silêncio na sala era total. Eles estavam me olhando como se eu fosse uma extraterrestre. 2 apartamentos? Patrícia sussurrou. 2, que também foram comprados com o dinheiro de imóveis que herdei da família e que aluguei durante anos. Mostrei os contratos de aluguel. Estes 2 apartamentos me dão uma renda mensal de R$ 3.200. Roberto passou a mão no rosto. Mãe, eu não estou entendendo. A senhora tem 3 apartamentos e uma renda de R$ 3.000 por mês? Não, Roberto. Eu disse que tenho uma renda de R$ 3.200 só dos aluguéis destes 2 apartamentos. Mas eu tenho mais. Peguei outro papel da pasta. Tenho também uma casa de 2 andares no bairro São Luís, que eu alugo por R$ 1.800. E tenho um terreno no Distrito Industrial que eu alugo para uma empresa de logística por R$ 2.500 mensais. Meu Deus do céu, Patrícia murmurou. Somando tudo, minha renda mensal só de aluguéis é de R$ 7.500. Isso sem contar a aposentadoria. Roberto se levantou do sofá e começou a andar pela sala. Mãe, isso não é possível. Como a senhora conseguiu todos esses imóveis? Herança, Roberto. Minha família tinha terras, casas, propriedades que foram passando de geração em geração. Quando meus pais morreram, eu herdei tudo. Só que eu nunca falei sobre isso para ninguém. Por que não? Porque eu aprendi, desde jovem, que dinheiro atrai gente interesseira. Porque eu queria ter certeza de que as pessoas se aproximavam de mim por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Patrícia estava pálida. Dona Quitéria, a senhora está dizendo que a senhora é rica? Eu não gosto desta palavra, Patrícia. Eu prefiro dizer que sou uma pessoa que teve a sorte de herdar um patrimônio e a inteligência de administrar ele bem. Quanto patrimônio? Roberto perguntou, ainda andando pela sala. Peguei o último documento da pasta. Era um relatório completo que seu Antônio tinha preparado.
Incluindo todos os imóveis, terrenos, aplicações financeiras e conta corrente, meu patrimônio atual está avaliado em R$ 840 mil. A frase ficou ecoando na sala. Roberto parou de andar. Patrícia ficou de boca aberta. Eles estavam tentando processar a informação de que a coitada da sogra era, na verdade, uma mulher com quase R$ 1 milhão em bens. 800. Roberto não conseguiu terminar a frase. E R$ 40 mil, eu completei. Então, respondendo sua pergunta da segunda-feira, Patrícia, sim, eu tenho condições de pagar os R$ 23 mil que vocês devem. Tenho e sobra. Mãe, Roberto se sentou de novo. Por que a senhora nunca me contou isso? Porque eu queria ver que tipo de homem você ia se tornar. Queria ver se você ia me amar e respeitar por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Olhei para Patrícia, que ainda estava em choque. E queria ver que tipo de mulher você ia escolher para casar. Uma mulher que me respeitaria como sua sogra ou uma mulher que me desprezaria por me achar pobre. Dona Quitéria, Patrícia tentou falar alguma coisa, mas eu levantei a mão. Agora vocês sabem a verdade. Sabem que a mulher que vocês humilharam, que vocês excluíram, que vocês trataram como se fosse uma mendiga, tem condições de resolver todos os problemas financeiros de vocês com uma canetada. Roberto estava com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo. Sentir é fácil, Roberto. Difícil é assumir as consequências das nossas escolhas. Guardei todos os documentos de volta na pasta e me levantei. Vocês têm até domingo para decidir o que vão fazer. Se vocês quiserem minha ajuda, vocês sabem onde me encontrar. Como assim decidir o que vamos fazer? Patrícia perguntou. Decidir se vocês vão continuar achando que eu sou um estorvo na vida de vocês ou se vocês vão reconhecer que cometeram um erro grave comigo. Dona Quitéria, é claro que a gente reconhece. Reconhecer com palavras é fácil, Patrícia. Quero ver vocês reconhecerem com atitudes. Eles saíram da minha casa ainda mais confusos do que quando chegaram. Agora, eles sabiam que eu não era a coitada que eles pensavam. Agora, eles sabiam que tinham desprezado uma pessoa que poderia ter tornado a vida deles muito mais fácil. Mas saber disso era apenas o começo. O que eu ia fazer com essa informação dependia de como eles reagiriam nos próximos dias. No sábado de manhã, Roberto apareceu na minha porta sozinho. Ele estava com uma cara terrível, olhos vermelhos, barba por fazer. Parecia um homem que não tinha dormido direito há dias. Mãe, posso entrar? Preciso conversar com a senhora. Deixei ele entrar e percebi que estava nervoso, andando pela sala como um animal enjaulado. A Patrícia não veio? Não. Ela está processando tudo ainda. Desde quinta-feira, ela mal consegue falar direito. Eu me sentei na minha poltrona e esperei ele se acalmar. Mãe, eu passei a noite inteira pensando em tudo que a senhora falou. Eu não consigo acreditar que durante todos esses anos a senhora tinha toda essa condição financeira. E eu nunca soube. Você nunca perguntou, Roberto. Como eu ia perguntar? A senhora sempre viveu de forma tão simples. E qual é o problema de viver de forma simples? Ele parou de andar e me olhou. Não tem problema nenhum, mãe. Mas eu sempre achei que a senhora mal conseguia se sustentar com a aposentadoria. Sempre oferecia ajuda. Ofereceu ajuda quando, Roberto? Quando você morava aqui comigo, era eu que ajudava você. Depois que você se mudou, você aparecia aqui de vez em quando, sempre correndo, sempre com pressa. E depois que começou a namorar a Patrícia, suas visitas foram ficando cada vez mais raras. Roberto se sentou no sofá e colocou o rosto nas mãos. Mãe, eu quero entender. Como a senhora conseguiu manter tudo isso em segredo por tanto tempo? Não foi segredo, Roberto. Foi discrição. Tem uma diferença muito grande. Fui até a cozinha e trouxe 2 cafés. Ele precisava ouvir a história completa. Seu avô, pai da minha mãe, era comerciante. Ele tinha uma loja de tecidos no centro da cidade e comprou vários terrenos quando os preços ainda eram baixos. Isso foi nos anos 50. Sua bisavó, mãe do meu pai, também tinha propriedades rurais que a família dela tinha há gerações. Eu nunca soube disso. Quando seus avós morreram, nos anos 70, eu herdei tudo. Eu tinha 22 anos na época e estava grávida de você. Seu pai estava vivo ainda, mas ele nunca quis se meter nos negócios da família. Dizia que era problema meu. Roberto bebeu o café em silêncio, prestando atenção em cada palavra. Nos primeiros anos, eu não sabia muito bem o que fazer com tanta propriedade. Mas aí conheci seu Antônio, que era um contador jovem e honesto.
Ele me ajudou a organizar tudo, a entender os contratos, a cuidar dos aluguéis. E o meu pai sabia de tudo isso? Seu pai sabia, mas não se interessava. Ele era um homem simples, gostava da vida dele do jeito que era. Trabalhava na fábrica, chegava em casa, assistia televisão. Nunca quis luxo nem ostentação. E por que a senhora nunca me contou quando eu cresci? Roberto, você quer a verdade? Quero, porque eu queria ver que tipo de homem você ia se tornar. Eu queria ter certeza de que você ia trabalhar, ia correr atrás dos seus objetivos, ia construir sua própria vida. Se eu tivesse falado desde cedo que você ia herdar tudo isso, talvez você tivesse se acomodado. Roberto ficou pensativo. A senhora não confiava em mim? Não era questão de confiança, era questão de educação. Eu vi muitos filhos de família rica que viraram vagabundos porque sabiam que tinham dinheiro garantido. Eu não queria que isso acontecesse com você. Mas aí eu cresci, me formei, comecei a trabalhar. Por que a senhora não me contou então? Porque aí você conheceu a Patrícia. A frase ficou no ar entre nós dois. Roberto entendeu exatamente o que eu queria dizer. A senhora não gostou dela desde o começo? Roberto, desde o primeiro dia que essa mulher pisou nesta casa, eu vi que ela me olhava com desprezo. Ela olhava para esta sala, para os meus móveis simples, para as minhas roupas e fazia uma careta de nojo. Mãe, deixa eu terminar. Eu pensei, se eu contar agora para vocês dois sobre o meu patrimônio, a reação dela vai mudar na hora. Ela vai começar a me tratar bem por interesse, não por respeito. Eu queria ver se ela ia aprender a me respeitar por quem eu sou. E ela nunca aprendeu. Pelo contrário, a cada mês que passava, ela me tratava pior. E você deixava. Roberto ficou em silêncio por um tempo longo. Mãe, quando a senhora decidiu me contar tudo isso? Quando vocês me excluíram do casamento? Foi naquele momento que eu pensei, agora chega. Eles vão saber quem eles maltrataram. E se a gente não tivesse ficado com dificuldades financeiras? A senhora ia continuar escondendo? Provavelmente. Eu já tinha me conformado com o fato de que tinha perdido meu filho para uma mulher interesseira. Mãe, eu sinto muito mesmo. Roberto, eu acredito que você sente, mas sentir não apaga o que aconteceu. Ele se levantou e foi até a janela da sala. Mãe, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Se a senhora tem todo esse patrimônio, por que continua morando neste apartamento? Por que não compra uma casa maior, um carro, essas coisas? Sorri, porque essa era uma pergunta que eu esperava há muito tempo. Roberto, eu vou te mostrar uma coisa. Fui até o meu quarto e trouxe uma pasta que estava dentro do armário. Era uma pasta diferente da que eu tinha mostrado na quinta-feira. Estes são os extratos das minhas contas dos últimos 10 anos. Mostrei os papéis para ele. Roberto olhou os números e ficou ainda mais surpreso. Mãe, a senhora tem mais de 100 mil reais na conta? Tenho 123 mil reais na poupança e mais 36 mil na conta corrente. Mas por que a senhora guarda tanto dinheiro parado? Porque eu aprendi que ter dinheiro guardado é ter segurança, é ter certeza de que, aconteça o que acontecer, eu vou conseguir me sustentar. Peguei outro documento da pasta. E porque nos últimos anos eu comecei a investir em outras coisas também. Que tipo de coisas? Roberto, você sabe que Dona Conceição, nossa vizinha, tem uma filha que é corretora de investimentos? A Luciana? Essa mesma. Há 5 anos eu comecei a aplicar dinheiro com ela. Nada arriscado, só coisas seguras, tesouro direto, fundos conservadores, essas coisas. Mostrei o relatório de investimentos. Hoje eu tenho 215 mil reais aplicados. Roberto sentou pesadamente no sofá. Mãe, a senhora tem quase 1,5 milhão em patrimônio total? Não, Roberto. Eu falei na quinta-feira que tenho 840 mil em patrimônio. Mas isso era só os imóveis e as contas. Somando com os investimentos, eu tenho 1,55 milhão reais. O silêncio na sala era absoluto. Roberto estava tentando processar a informação de que sua mãe, que ele achava que vivia com dificuldades, era na verdade milionária. Mãe, eu não consigo entender como a senhora conseguiu manter isso em segredo. Não foi difícil. Eu continuei vivendo do mesmo jeito que sempre vivi. Compro roupa quando preciso, não quando quero. Como em casa, não fico gastando em restaurante. Cuido das minhas coisas para durarem bastante tempo. A única diferença é que agora eu sei que, se surgir alguma emergência, eu tenho como resolver. E por que a senhora escolheu viver assim? Porque eu vi como o dinheiro mudou pessoas na minha família.
Meu primo Geraldo, quando soube que ia herdar uma parte das terras do avô, parou de trabalhar e virou um bêbado. Minha prima Sônia, quando casou com um homem rico, virou uma pessoa arrogante e antipática. A senhora teve medo de que o dinheiro mudasse a senhora também? Tive medo de que mudasse você, Roberto. Tive medo de que você se acomodasse, parasse de lutar pelos seus objetivos. Roberto ficou olhando para o chão por um tempo. Mãe, agora eu entendo por que a senhora ficou tão magoada com a exclusão do casamento. Por quê? Porque a senhora podia ter pago um casamento muito melhor do que o que a gente fez. A senhora podia ter ajudado a gente desde o começo, mas a gente preferiu te excluir e se endividar. Exato. E por que a senhora está contando tudo isso agora? Porque chegou a hora de vocês entenderem o que perderam quando decidiram me tratar mal. Roberto me olhou com uma expressão que misturava vergonha, arrependimento e medo. Mãe, o que a senhora quer que eu faça para consertar isso? Não é o que eu quero, Roberto. É o que você precisa fazer se quiser realmente consertar. E o que é? Primeiro, você precisa admitir que errou comigo. Não só se sentir mal, mas admitir publicamente que tratou sua mãe de forma errada. Eu admito. Segundo, você precisa entender que sua esposa me desrespeitou gravemente e que isso não pode mais acontecer. Eu entendo. Terceiro, você precisa decidir se quer ter sua mãe na sua vida de verdade, ou se prefere manter as aparências só quando precisa de dinheiro. Roberto ficou em silêncio. Era uma decisão pesada, eu sabia. Mãe, se eu fizer tudo isso, a senhora vai nos ajudar com as dívidas? Roberto, você está fazendo a pergunta errada. Como assim? Você não devia estar perguntando se eu vou pagar suas dívidas. Você devia estar perguntando como vai fazer para reconquistar a confiança da sua mãe. Ele ficou surpreso com minha resposta. A senhora não vai nos ajudar? Eu não disse isso. Eu disse que você está focando na coisa errada. Então o que a senhora quer? Quero que vocês dois venham aqui amanhã, domingo, às 3 horas da tarde. Quero que a Patrícia olhe nos meus olhos e me peça desculpas pelo jeito que me tratou. Quero que vocês dois entendam que, se eu decidir ajudar vocês, não vai ser por obrigação de mãe. Vai ser porque vocês me convenceram de que merecem uma segunda chance. Roberto se levantou para ir embora. Mãe, e se a senhora decidir que a gente não merece, aí vocês vão ter que resolver os problemas de vocês do jeito que conseguirem, sem a minha ajuda. E os 23 mil reais? Roberto, 23 mil reais é menos de 2% do meu patrimônio. Pagar essa dívida para mim seria como você comprar um pacote de bolacha. Não é questão de dinheiro, é questão de princípio. A expressão no rosto dele mudou quando entendeu a real dimensão da situação. Eles tinham maltratado uma mulher que poderia resolver todos os problemas deles sem nem sentir no bolso. Até amanhã, filho. Depois que Roberto saiu, eu fiquei pensando na conversa. Ele tinha entendido a gravidade da situação. Agora faltava ver se a Patrícia também ia entender. E, mais importante, se ela ia ser capaz de engolir o orgulho e admitir que tinha sido cruel comigo. Domingo ia ser o dia da verdade para todos nós. No domingo, 3 horas da tarde em ponto, eles bateram na minha porta. Roberto estava nervoso. Vi pela forma como mexia nas mãos. A Patrícia estava diferente também. Mais humilde, sem aquela pose de superioridade que sempre tinha quando vinha aqui. Entrem, sentem. Eles se acomodaram no sofá, mais próximos um do outro do que da última vez. Eu me sentei na minha poltrona com uma pasta nova no colo. Tinha passado a manhã organizando alguns documentos especiais. Patrícia, o Roberto me disse que você ficou abalada com as informações que eu compartilhei na quinta-feira. Fiquei sim, dona Quitéria. A voz dela saiu baixa, sem a arrogância de sempre. Eu não tinha ideia de que a senhora... De que eu tinha dinheiro. Eu sempre pensei que a senhora vivia só da aposentadoria. E se eu vivesse só da aposentadoria, isso justificaria o jeito que você me tratou? Ela ficou vermelha. Não, não justificaria. Então, me explica por que você me tratou daquele jeito. Patrícia olhou para Roberto como se esperasse que ele a ajudasse. Mas ele fez um sinal para ela falar sozinha. Dona Quitéria, eu achava que a senhora era muito simples, muito diferente da minha família. Diferente como? Minha família é mais sofisticada. Minha mãe fala bem, se veste bem, conhece pessoas importantes. E eu não. É que a senhora sempre foi muito caseira, muito quieta. Patrícia, para de dar voltas e me fala a verdade. Ela respirou fundo. Eu tinha vergonha da senhora.
O silêncio que se fez na sala foi pesado. Roberto olhou para ela com cara de surpresa, como se não esperasse que ela fosse ser tão direta. Vergonha de mim por quê? Porque a senhora morava neste apartamento simples, usava roupas simples, falava de jeito simples, e eu queria que meu casamento fosse elegante, sofisticado. Achei que a presença da senhora ia baixar o nível do evento. Baixar o nível. Dona Quitéria, eu sei que foi muito errado pensar assim. Eu sei que a senhora não merecia ser tratada daquele jeito. Você sabe agora porque descobriu que eu tenho dinheiro. Se eu fosse realmente pobre, você continuaria achando que era certo me excluir. Patrícia não respondeu, porque sabia que eu estava certa. Roberto, eu me virei para o meu filho. E você? O que você tem para me dizer? Mãe, eu errei. Eu devia ter defendido a senhora. Devia ter exigido que a senhora estivesse no meu casamento. Por que você não fez isso? Porque eu queria agradar a Patrícia. Era o sonho dela e eu queria que ela fosse feliz. E para fazer sua esposa feliz, você achou que podia me machucar. Não foi isso, mãe. Eu não pensei que fosse machucar tanto assim. Roberto, como você achou que eu me sentiria sendo excluída do casamento do meu único filho? Ele ficou sem resposta. Deixa eu explicar uma coisa para vocês dois. Abri a pasta que estava no meu colo. Durante esses 2 anos que vocês estavam namorando, eu fiz algumas coisas que vocês não sabem. Que tipo de coisas? Roberto perguntou. Por exemplo, quando você me disse que queria se casar, mas não tinha dinheiro para a festa, eu estava disposta a pagar tudo. Como assim, mãe? Eu tinha reservado 50 mil reais para o seu casamento. 50 mil reais, Roberto. Vocês podiam ter feito uma festa linda, numa igreja bonita, com tudo do melhor. O rosto dos dois ficou pálido. Dona Quitéria, a senhora estava disposta a pagar nosso casamento? Estava, Patrícia. E não só o casamento. Eu estava disposta a dar para vocês de presente o apartamento do centro histórico que eu tenho. Um apartamento de 3 quartos, todo reformado, que vale 200 mil reais. Roberto passou a mão no rosto. Mãe, por que a senhora não falou isso na época? Porque eu estava esperando ser incluída nos planos. Estava esperando que vocês me consultassem, me convidassem para escolher a igreja, o buffet, essas coisas que a mãe do noivo participa. E como a gente não fez isso, vocês perderam a oportunidade de ter um casamento muito melhor e de começar a vida casados sem pagar aluguel. Patrícia começou a chorar. Dona Quitéria, a gente foi muito burro mesmo. Foram. Preferiram se endividar a me incluir. Peguei outro documento da pasta. E tem mais. Quando soube que vocês estavam com dificuldades, eu fui até o banco onde vocês fizeram um empréstimo. Para quê? Roberto perguntou. Para saber exatamente qual era a situação de vocês. Conversei com o gerente, expliquei que era sua mãe e ele me deu todos os detalhes. O banco pode fazer isso? Pode quando a pessoa que está perguntando tem mais dinheiro na conta do que a dívida do cliente. Mostrei o papel para eles. Vocês devem exatamente R$ 22.863. O juro está correndo 4% ao mês. Se vocês não pagarem até o final deste mês, a dívida vai subir para R$ 23.076. A senhora foi lá verificar nossa dívida? Fui. E conversei com o gerente sobre as opções de pagamento. Que opções? Se alguém quitar a dívida toda de uma vez, o banco aceita um desconto de 15%. Ou seja, em vez de R$ 22.800, seria R$ 19.400. Os dois me olhavam como se eu fosse uma extraterrestre. Dona Quitéria, a senhora está pensando em quitar nossa dívida? Estou pensando em várias coisas, Patrícia. Mas primeiro, vocês precisam me responder algumas perguntas. Peguei uma folha em branco e uma caneta. Roberto, se eu quitar essa dívida para vocês, você garante que sua esposa vai me tratar com respeito daqui para frente? Mãe, é claro que sim. Você garante como? Dando sua palavra? Dou minha palavra. Sua palavra não vale nada, Roberto. Você já deu sua palavra quando era criança de que sempre ia me amar e respeitar. E na primeira oportunidade você me abandonou. Roberto ficou sem resposta. Então vou colocar as coisas de forma diferente. Se eu decidir ajudar vocês, vai ser com condições. Que condições? Patrícia perguntou. Primeira condição, vocês vão ter que escolher entre manter o casamento ou ter minha ajuda. Como assim? Roberto ficou assustado. É simples. Ou vocês se divorciam e eu ajudo você, Roberto, a reconstruir sua vida sozinho. Ou vocês continuam casados e resolvem os problemas de vocês sem a minha ajuda. Mãe, isso é um ultimato.
É exatamente isso. Um ultimato. Patrícia se levantou do sofá. Dona Quitéria, por que a senhora quer que a gente se divorcie? Porque eu não confio em você, Patrícia. Você me mostrou que tipo de pessoa é durante esses 2 anos. Você é interesseira, preconceituosa e cruel. Eu não quero esse tipo de pessoa na minha família. Mas e se eu mudar? Você não vai mudar. Você só está sendo educada agora porque descobriu que eu tenho dinheiro. Se eu fosse pobre, você continuaria me tratando mal. Não é verdade. É verdade sim. E eu vou provar. Peguei meu telefone e liguei para um número. Alô, seu Antônio. É a Quitéria. Pode vir aqui em casa agora? Preciso da sua ajuda com uma coisa. Pode sim, obrigada. Desliguei e olhei para eles. Seu Antônio vai vir aqui agora. Eu vou assinar uma procuração dando para ele o direito de administrar todo o meu patrimônio pelos próximos 5 anos. Para quê? Roberto perguntou. Para vocês pensarem que eu fiquei louca e entreguei todo o meu dinheiro para ele. Quero ver como vocês vão me tratar quando acharem que eu virei uma pobre coitada de novo. Mãe, isso não faz sentido. Faz sim. Se vocês continuarem me tratando bem, mesmo achando que eu não tenho mais dinheiro, aí eu acredito que vocês mudaram de verdade. Patrícia ficou desesperada. Dona Quitéria, por favor, não faz isso. A gente precisa da sua ajuda. Precisam da minha ajuda ou do meu dinheiro? Dos dois. Pelo menos você é honesta. Seu Antônio chegou em 15 minutos. Expliquei para ele o que eu queria fazer. Ele entendeu na hora e trouxe os documentos necessários. Dona Quitéria, a senhora tem certeza? Tenho. É só temporário. Assinei a procuração na frente de Roberto e Patrícia. Oficialmente, seu Antônio agora tinha controle sobre todo o meu patrimônio por 5 anos. Pronto, eu disse. Agora eu voltei a ser a coitada da aposentada que vive com R$ 1.500 por mês. Vocês ainda querem minha ajuda? Roberto e Patrícia se entreolharam em pânico. A expressão dos dois mudou na hora. Era óbvio que estavam pensando. Como uma aposentada com R$ 1.500 vai nos ajudar a pagar R$ 22.000? Mãe, o que a senhora fez? Fiz um teste, e vocês acabaram de mostrar que são exatamente o que eu pensava. Como assim? Olha a cara de vocês. Segundos atrás, estavam me implorando ajuda. Agora que acham que eu não tenho mais dinheiro, estão me olhando com cara de desespero. Não é isso, mãe. É sim, Roberto. E sabe o que isso prova? Prova que vocês não querem me ter na vida de vocês. Vocês querem ter meu dinheiro na vida de vocês. Seu Antônio guardou os documentos e saiu, deixando os 3 sozinhos de novo. Então é isso. Eu me levantei da poltrona. Vocês têm até quinta-feira para resolver as dívidas de vocês. Eu voltei a ser a velha inútil que não pode ajudar ninguém. Roberto e Patrícia saíram da minha casa sem falar nada. Eu vi pela janela eles conversando na calçada, com gestos desesperados. Era óbvio que estavam entrando em pânico, mas eu ainda não tinha terminado com eles. O verdadeiro teste estava só começando. Na segunda-feira de manhã, Roberto me ligou. Mãe, a senhora pode cancelar essa procuração? A gente precisa conversar. Não posso cancelar nada, Roberto. Seu Antônio agora é quem manda no meu patrimônio pelos próximos 5 anos. Mãe, por favor, a gente entendeu a lição. Que lição? Que a gente só se importa com o dinheiro da senhora, não com a senhora. E vocês entenderam isso quando? Ontem à noite. A gente ficou conversando e percebeu que nossa reação foi exatamente o que a senhora estava esperando. E agora que vocês perceberam isso, o que mudou? A gente quer tentar de novo, quer mostrar para a senhora que a gente pode ser diferente. Roberto, vocês tiveram 2 anos para me mostrar quem vocês são. Mostraram. Agora é tarde. Mãe, Roberto, vocês têm mais 3 dias para resolver as dívidas de vocês. Boa sorte. Desliguei o telefone e sorri. O plano estava funcionando perfeitamente. Na terça-feira, fui até o escritório do seu Antônio para cancelar a procuração. Era só um teatro que tinha durado 2 dias, mas foi suficiente para provar meu ponto. Dona Quitéria, deu certo o teste? Deu. Eles mostraram exatamente quem são. E agora? Agora eu vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Vou pensar em mim. Peguei todos os meus documentos de volta e fui para casa com uma decisão tomada. Era hora de parar de viver de forma tão simples, só para proteger outras pessoas. Era hora de aproveitar o que eu tinha conquistado. Na quarta-feira, fui até a imobiliária e coloquei o apartamento do centro histórico à venda. Era um apartamento lindo, todo reformado, que valia R$ 200.000. Eu tinha comprado ele pensando em dar de presente para Roberto quando ele casasse.
mas agora tinha outros planos para esse dinheiro. Quanto tempo demora para vender um imóvel desses? Perguntei para a corretora. Dona Quitéria, com esse preço e nessa localização, no máximo 1 mês. Perfeito. Na quinta-feira, que era o prazo final para Roberto e Patrícia resolverem as dívidas, ninguém me ligou. Eles deviam estar correndo atrás de empréstimos, tentando negociar com o banco, pedindo ajuda para os pais dela no Nordeste. Qualquer coisa menos admitir que tinham perdido a oportunidade da vida por serem orgulhosos e preconceituosos. Na sexta-feira, Dona Conceição veio tomar café comigo. Quitéria, eu soube que seu Roberto está com problemas financeiros. Soube como? Ele apareceu aqui perguntando se eu podia emprestar uns trocados para ele. Disse que estava desesperado. E você emprestou? Emprestei R$300. Foi o que eu tinha disponível. Dona Conceição me olhou curiosa. Você não vai ajudar ele? Não vou. Por quê? Vocês brigaram? Contei toda a história para Dona Conceição. A exclusão do casamento, o desprezo da Patrícia, a descoberta das dívidas, a revelação do meu patrimônio, o teste que eles falharam. Quitéria, eu não acredito que você é rica. Dona Conceição ficou de boca aberta. Por que eu nunca contei para você? Porque você sempre foi discreta, sempre viveu de forma simples. E você me tratou diferente quando soube? Não, você continua sendo a mesma Quitéria de sempre. Exato, é assim que pessoas de caráter reagem. Elas não mudam o tratamento baseado no dinheiro que a pessoa tem. 2 semanas depois, o apartamento foi vendido. R$200 mil na minha conta. Fui até a agência de viagens no shopping e me informei sobre pacotes para o Nordeste. Sempre tive vontade de conhecer as praias de lá, mas nunca tinha me dado essa oportunidade. Dona, para uma pessoa da sua idade, eu recomendo este pacote para Porto de Galinhas. 15 dias em hotel bom, com todas as refeições incluídas. Quanto custa? R$3.800. Fechado. Na semana seguinte, estava na praia pela primeira vez na vida. Aos 63 anos, descobri que adorava o mar, que gostava de caminhadas na areia, que tinha jeito para conversar com pessoas diferentes. No hotel, conheci um grupo de pessoas da minha idade que viajavam juntas há anos. Dona Quitéria, a senhora é muito divertida. Por que nunca viajou antes? Porque eu achava que não podia me dar esse luxo. E agora pode? Agora eu descobri que posso me dar todos os luxos que eu quiser, dentro do razoável. Foi nessa viagem que conheci o Mário. Ele era um homem de 68 anos, viúvo, aposentado da Receita Federal, educado, gentil, interessante. No 3º dia de viagem, ele me chamou para tomar um cafezinho na varanda do hotel. Quitéria, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você mora sozinha? Moro. Sou viúva há 15 anos. Tem filhos? Tenho um filho, mas a gente não anda muito próximos ultimamente. Brigaram? Ele escolheu a esposa em vez da mãe. Mário ficou pensativo. Sabe, Quitéria, eu passei por uma situação parecida com minha filha. Ela se casou com um homem que não me suportava. Eles me excluíram da vida deles durante 5 anos. E como resolveu? Não resolvi. Vivi minha vida, fui feliz do meu jeito. Depois de um tempo, ela percebeu que o marido dela era um idiota e se divorciou. Aí, ela veio atrás de mim. E você perdoou? Perdoei, mas estabeleci limites. Ela aprendeu a me respeitar. Durante os 15 dias da viagem, Mário e eu nos aproximamos muito. Ele era inteligente, tinha bom humor, me tratava como uma dama. No último dia, ele me fez uma proposta. Quitéria, quando voltarmos para casa, você gostaria de continuar se encontrando comigo? Gostaria. Eu moro sozinho numa casa com quintal. Se você quiser, podemos começar devagar. Uns encontros, uns passeios. Mário, posso te contar uma coisa? Pode. Eu tenho uma situação financeira confortável. Não estou procurando ninguém para me sustentar. Ele riu. E eu tenho aposentadoria boa e uma casa quitada. Também não estou procurando ninguém para me sustentar. Estou procurando companhia. Então estamos entendidos. Quando voltei da viagem, a primeira coisa que fiz foi reformar meu apartamento. Troquei os móveis, pintei as paredes, comprei uma televisão nova. Gastei R$15 mil na reforma, mas ficou lindo. A segunda coisa que fiz foi comprar um carro. Um carro pequeno, econômico, mas 0 quilômetro. Fazia tempo que eu tinha vontade de dirigir de novo, mas sempre achei que não precisava. No primeiro final de semana depois da reforma, Mário veio jantar na minha casa. Eu tinha feito uma lasanha e comprado um vinho. Estávamos conversando na sala nova quando a campainha tocou. Era Roberto, sozinho.
Mãe, posso entrar? Preciso falar com a senhora. Deixei ele entrar. Mário se levantou para se apresentar. Roberto, este é o Mário. Mário, este é meu filho Roberto. Prazer. Mário estendeu a mão. Roberto cumprimentou ele meio sem graça e ficou olhando ao redor. Mãe, a senhora reformou a casa? Reformei. Ficou bonita, não ficou? Ficou. E aquele carro na garagem é da senhora? É. Comprei semana passada. Roberto olhou para Mário e depois para mim. Mãe, posso conversar com a senhora em particular? Pode falar na frente do Mário, ele já sabe da nossa situação. A senhora contou para ele sobre vocês me excluírem do casamento? Contei. Sobre vocês só lembrarem de mim quando precisavam de dinheiro? Contei também. Roberto ficou vermelho. Mãe, eu vim aqui para contar que a Patrícia e eu nos separamos. Ah, é? E por quê? Porque depois daquele domingo na casa da senhora, a gente percebeu que nosso casamento estava baseado nas coisas erradas. Ela queria um marido que desse status para ela. Eu queria uma esposa que me fizesse esquecer que eu não tinha coragem de enfrentar as coisas. E como vocês resolveram as dívidas? Não resolvemos. Fomos despejados do apartamento. Ela voltou para a casa dos pais no Nordeste. Eu estou morando num quarto alugado e trabalhando como motorista de aplicativo. Senti uma pontada de pena dele, mas não deixei transparecer. E o que você veio fazer aqui? Vim pedir desculpas. De verdade. Não porque eu quero dinheiro, mas porque eu entendi que tratei muito mal a pessoa mais importante da minha vida. Roberto, Mário se pronunciou. Posso dar uma opinião? Pode. Sua mãe passou 2 anos sendo maltratada por vocês. Não é uma conversa de 10 minutos que vai resolver isso. Eu sei. Por isso eu não vim pedir perdão, esperando que tudo voltasse ao normal na hora. O que você veio pedir então? Eu perguntei. Uma chance de reconquistar sua confiança. Aos poucos. Se a senhora deixar. Como? Visitando a senhora uma vez por semana. Conversando, ouvindo a senhora, mostrando que eu aprendi a lição. Olhei para Mário, que fez um sinal discreto de aprovação. Roberto, você pode vir aqui todo domingo de manhã tomar café comigo. Sem pedir dinheiro, sem falar dos seus problemas, só para conversar. Posso? Pode. Mas se você vier aqui uma vez sequer pedindo ajuda financeira, você não entra mais nesta casa. Eu entendo. E outra coisa, eu estou namorando o Mário. Se você não conseguir respeitar isso, também não precisa mais vir aqui. Roberto olhou para Mário com outros olhos. A senhora está feliz? Estou. Mais feliz do que estive em muito tempo. Então eu fico feliz também. Roberto saiu da minha casa naquela noite com a promessa de voltar no domingo seguinte. Mário e eu terminamos o jantar conversando sobre a vida, sobre planos futuros, sobre a possibilidade de fazermos outras viagens juntos. Quitéria, você acha que seu filho aprendeu a lição de verdade? Acho que sim. Ele perdeu tudo. Esposa, casa, dinheiro, status. Agora ele precisa reconstruir a vida do zero. Isso ensina humildade. E se ele não conseguir? Aí é problema dele. Eu já fiz minha parte de mãe. Agora é hora de fazer minha parte de mulher. Mário sorriu e pegou na minha mão. Que bom que você entendeu isso. 6 meses depois, Roberto conseguiu um emprego fixo numa pequena empresa de contabilidade. Não ganhava muito, mas era o suficiente para alugar um apartamento pequeno e recomeçar. Ele vinha todo domingo tomar café comigo, sempre educado, sempre respeitoso. Nunca mais pediu dinheiro. Mário e eu decidimos morar juntos. Vendemos o apartamento dele e compramos uma casa pequena com quintal, onde plantamos uma horta e criamos 2 gatos. Viajamos a cada 2 meses para lugares diferentes. Gramado, Ouro Preto, Tiradentes, Salvador. Da Patrícia, nunca mais tive notícias. Soube por Roberto que ela se casou de novo no Nordeste, com um comerciante que tem uma loja de roupas. Pelo visto, conseguiu a vida sofisticada que tanto queria. Hoje, aos 65 anos, posso dizer que sou uma mulher realizada. Tenho um companheiro que me ama e me respeita, um relacionamento reconstruído com meu filho baseado no respeito mútuo e a liberdade de usar meu patrimônio para viver bem. Aprendi que não adianta tentar agradar pessoas que não nos valorizam. Aprendi que o verdadeiro amor não exige que a gente se diminua. E aprendi que nunca é tarde para recomeçar, desde que tenhamos coragem para fazer as escolhas certas. O dinheiro que eu escondi durante décadas não me trouxe felicidade, mas saber usar esse dinheiro para construir uma vida digna e plena, isso sim me fez feliz. E essa felicidade ninguém pode tirar de mim.
Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.